e a aula de hoje é ligações químicas. Bom, dentro do processo de ligações covalentes, nós temos a ligação covalente dativa, que é aquele tipo de ligação que vai acontecer entre um átomo que já vai estar estável e um outro não estável, onde ele vai necessitar de um par de elétrons. Então, esse átomo que ainda não está estabilizado, ele vai necessitar de um par de elétrons, e esse par de elétrons ele vai ser cedido justamente do átomo que já está estável. Então, por exemplo, quando nós temos a formação do SO2 e do SO3, como é que eu faço a ligação desses compostos aqui? Como é que vai acontecer a ligação entre os átomos que estão compondo essa molécula? A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quem é o átomo central. Quem é o átomo central? É sempre aquele que está em menor quantidade na molécula. Então, meu átomo central aqui, ó, é o enxofre. O enxofre é da família o quê? 6A. O oxigênio também é da família 6A. Ambos vão compartilhar elétrons para ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, ok? Então vamos lá. Então, se a ligação covalente dativa ela vai acontecer entre um átomo estável e outro não estável, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estabilizar o átomo central para que ele possa ceder um par de elétrons para o átomo que ainda não está estável, ok? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui, ó, um parzinho de elétrons desse oxigênio com o enxofre, porque ambos são da família 6A. Ambos têm 6 elétrons na sua camada de valência. Compartilhando um parzinho de elétrons, eles ficam com 8. Então, o meu enxofre já está com 8 elétrons, então agora ele pode ceder um par de elétrons para o outro átomo que ainda não está estável, certo? Então, essa ligação vai acontecer assim, ó. A gente ainda representa por seta, certo? Essa ligação covalente dativa, porém, não se utiliza mais essa seta, certo? Só para fins didáticos mesmo. Mas é só para diferenciar, para vocês observarem que a ligação que está acontecendo aqui, ela é do tipo dativa, ou seja, eu estou cedendo, eu estou emprestando um par de elétrons aqui, ó, do meu átomo central enxofre para o oxigênio ficar estável. Aí você pode perguntar, mas se você tirar um par de elétrons do enxofre, não vai fazer falta para ele? Você vai mandar esse par de elétrons para o oxigênio, que está instável, vai ganhar esse parzinho de elétrons aqui e o enxofre vai perder esses dois? Não. Lembra que no processo de compartilhamento de elétrons ninguém perde. Os elétrons estão servindo para os dois, certo? Então esse parzinho de elétrons aqui, ó, que está indo para o oxigênio, ele também pertence ao enxofre. Ele não saiu do enxofre, certo? O enxofre só está compartilhando com ele, mas esse par de elétrons pertence ao enxofre, certo? Então não pense que esse par de elétrons aqui foi perdido, saiu do enxofre e ele perdeu, ok? Uma outra dúvida também, assim, de muitos alunos é a formação do SO3, que também acontece por meio de ligação covalente dativa, ok? Então já que vamos fazer ligação covalente dativa, vamos estabilizar primeiro o átomo central, que é sempre o que está em menor quantidade no composto, certo? Então é o enxofre. Ele é da família 6A, portanto, estabilizamos ele primeiro e ele cedeu, certo? E ele ficou agora com 8 elétrons, certo? Na sua camada de valência, ele era da 6, compartilhou um par de elétrons aqui, ó, com o oxigênio, ficou com 6, e esse oxigênio também ficou com 6, ok? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Ligação covalente dativa, porque nesse caso aqui não acontece expansão do octeto, como em outros compostos que a gente vai ver mais adiante. Então, ele vai pegar esse par de elétrons aqui, ó, e vai ceder para o oxigênio, para deixar o oxigênio estabilizado com 8 elétrons. Sobrou um par, ele ainda vai mandar esse outro par aqui, ó, para o outro oxigênio que também necessita de um par de elétrons, certo? Então isso aqui é o que a gente chama de ligação covalente dativa, ou então um efeito também chamado aqui de ressonância. Nesse momento aqui está acontecendo o fenômeno da ressonância, que é o deslocamento do par de elétrons, certo? Então, isso é ligação covalente dativa.